A força da diversidade. O caminho para uma sociedade respeitosa e mais inclusiva. Eu sou René Moreno, caminhoneiro, escritor, peregrino e cover do Crocodilo Dundee. E hoje quero falar com vocês sobre 3 coisas. Elvis Presley, um porco e uma porta. Lá em 1977, era fevereiro, meu pai estacionou a Kombi ali no sítio onde nós morávamos e tirou um caixote de dentro da Kombi e levou para o centro da sala. Esse caixote de madeira tinha alguns panos em volta. Conforme meu pai foi tirando o pano, existia ali uma tela de vidro. E de repente alguém disse que aquele objeto era uma televisão. Foi assim, com 6 anos, que eu conheci esse objeto. Quis o destino que quando o meu pai ligou a televisão, o primeiro artista que apareceu foi o Elvis. Eu desconhecia, a gente morava realmente na roça, longe de comunicação, isso estou falando em 1977. Não sabia o que era aquele aparelho, não sabia quem era aquele artista, mas eu sei que algo naquele momento foi muito impactante. Naquele momento eu estava vendo um jovem que tinha muito talento, que cantava, dançava, estava cercado de pessoas, de mulheres bonitas. Ele tinha um superpoder e de alguma forma isso impactou profundamente na minha vida. Para quem já assistiu um filme do Elvis sabe que ele, durante as apresentações em filmes, as cordas do violão iam estourando. E ele tocava a música, continuava dançando, cantando e alegrando todas as pessoas com uma única corda no violão. E aquilo para mim, aquela criança de 6 anos, foi impactante. Para mim ele tinha um super poder e eu achava aquilo incrível e naturalmente, naquele momento, o Elvis se tornou o meu herói. Lógico, ele estava despertando em mim um sonho, um desejo que eu não sei explicar como que tudo isso aconteceu de uma forma tão impactante. A questão é que aquele jovem, ele despertou naquela criança de 6 anos o desejo de ser famoso e viajar ao mundo. Alguma coisa ali eu entendi que quem tinha um talento, um dom, um superpoder, poderia ser contratado e viajar ao mundo. E aquilo foi profundamente impactante naquela criança de 6 anos. A questão é que naquele mesmo ano, em 1977, em agosto, Elvis morreu. O meu super-herói, aquele que virou a minha referência, por algum motivo, eu havia perdido no mesmo ano. Eu sou de uma época, eu venho de uma família de 11 filhos, eu sou caçula, uma família muito trabalhadora, muito. E não se assistia a televisão como se assiste hoje, a televisão fica ligada quase 24 horas, dependendo da casa, e se vê televisão quase todos os dias. Naquela época não tinha dia certo da semana, tinha horário. Porém, também acontecia naquela época uma apresentação da novela Escrava e Isaura. E as minhas irmãs, com autorização do meu pai, elas paravam o que estavam fazendo para assistir essa novela. E voltavam a trabalhar depois. E por algum motivo, eu não pude assistir o velório daquele que tinha se tornado o meu herói, porque a televisão naquele momento estava sendo usada para a novela. Isso foi impactante, eu não sabia explicar para ninguém sobre aquilo. A questão é que aquele jovem despertou em mim, naquela criança de 6 anos, o desejo de viajar ao mundo e ser famoso. Ele entendeu, aconteceu alguma coisa naquele momento. Foi impactante. Aos 9 anos, meu sonho sempre foi ter um cavalo. Sempre foi. E meu pai alegava que eu não podia ter esse cavalo porque o local do sítio era pequeno, não tinha espaço. Na verdade, mais adulto, eu fui descobrir que não tinha nada a ver com espaço. A questão é que eu não desisti dos meus sonhos. Eu tinha um desejo ardente de ter um cavalo e uma porca, num momento ali do sítio, ela deu à luz a alguns porquinhos, mas por motivo de saúde a porca morreu. E dos 10 porquinhos ficaram apenas 3 vivos. E é muito comum no sítio a gente tratar animais, quando a mãe morre, com mamadeira de leite de vaca. Isso acontece, muito comum. E assim foi tratar daqueles porquinhos com leite de vaca na mamadeira. A questão é que um deles cresceu bastante
e eu tive o desejo de adestrar. Levei essa ideia para a escola. As crianças da minha escola, né, deram risada, criticaram, acharam isso absurdo. E eu tive que trabalhar de uma forma isolada. A questão é que, aos 9 anos, eu adestrei um porquinho e esse porquinho tornou-se o meu cavalo. Foi uma grande realização para aquela criança de 9 anos e um grande sonho sendo realizado. Meu apelido era Pulguinha, por ser caçula de uma família de 11 filhos. Então, mãezinha carinhosamente me chamava de Pulguinha porque uma criança de sítio muito sapeca, pulava de um lado para o outro, então ela sempre se referia a mim quando ela queria dar uma bronca de uma forma carinhosa, me chamando de Pulguinha. E o meu porquinho peludo. A questão é que essa história também teve um final triste. Meu pai matou meu porco. E esta também foi uma decepção muito grande naquela criança, naquele momento, com 9 anos. A realização do seu próprio sonho, feito pelas suas próprias mãos, infelizmente veio ter fim. E isso trouxe algumas consequências de distanciamento do meu pai, entre outras, que em outros momentos até relato, sobre meu distanciamento e a minha dificuldade de relação com meu pai. A questão é que naquele momento aquela criança de 9 anos estava tendo uma segunda decepção muito forte de um sonho que ele tinha como, né, ter o seu próprio cavalo. E a vida me ensinou que atrás de cada não existe um sim esperando por você. Eu aprendi com a chegada do porquinho na minha vida que a vida vai nos treinar para receber os nossos grandes presentes. Eu queria um cavalo. A vida, Deus, me mandou um porquinho para que eu fosse treinado para receber aquilo que eu realmente queria, que era um cavalo. Então eu me apaixonei pelos nãos da vida. Todas as vezes que eu recebi não, eu sempre vi uma grande oportunidade. E se a gente parar para pensar, na vida, sempre os nãos chegam primeiro do que os sims. Quando você quer comprar algo, você pede um desconto, a pessoa diz não. Se você souber argumentar, talvez você consiga o desconto. Quando a gente é jovem, vai numa festa, que eu sou da época de uma festa da garagem, fazer festinha, baile em garagem. Quando você ia tirar a menina para dançar, a primeira coisa que você escuta da boca dela é não, por motivo de vergonha, mesmo ela querendo. Então, quando eu entendi que atrás de cada não existia um sim esperando por você, eu entendi que a vida vai nos treinando e eu passei a me apaixonar realmente pelos nãos que a vida for me dando. Porque eu descobri que cada não tem um sim atrás me aguardando para que seja realmente aproveitado e dentro de uma concepção tirar os resultados. E tem a porta. A porta traz aqui a concepção da oportunidade. Às vezes, a gente quer as coisas de um jeito, a gente busca as oportunidades, mas a gente não entende que elas estão diante de nós. Só falta coragem, nós temos que ter coragem de abrir as portas. As portas das oportunidades que vão chegando em nossas vidas. E tem aqui uma situação muito curiosa, porque a porta, ela traz um significado muito forte de oportunidades, mas muitas vezes ela também traz para a gente essa concepção de tradição. Por algum motivo, na minha vida, a porta, nesse sentido, ela traz as limitações que muita gente carrega dentro dela. Os preconceitos, as limitações, as crenças que foram introduzidas lá na infância. No meu caso, foi uma crença positiva. O Elvis, eu queria me tornar famoso e viajar ao mundo, mas muitas vezes a gente carrega uma crença e a gente não consegue se libertar dela, porque nasce em famílias com tradições, com costumes, que muitas vezes as suas ideias não são bem aceitas. E o mais curioso de tudo isso, que bem lá na frente, eu escrevi há muitos anos um texto chamado Diário de uma Porta. Tudo começou numa madrugada após retornar de uma festa com a minha namorada. Deixei ela na casa dela, vim para minha casa, eu estava ali me trocando quando a porta do banheiro bateu com muita força, muita força. E aí eu achei aquilo muito estranho, porque não tinha nem vento dentro de casa. E a primeira ideia que chegou na minha cabeça foi: nossa, como porta sofre. Não sei, foi isso que ninguém protege uma porta. Eu rapidamente fui procurar papel, caneta, porque eu queria escrever as ideias que estavam chegando. E eu, desesperado, mexi numa gaveta, achei um papel amassado, achei um lápis mal apontado. E naquela madrugada,
nasceu o início, o meio e o fim de uma história de uma porta chamada Diário de uma Porta. Apenas isso. E todas as vezes que eu lia aquele texto depois, anos, eu não entendia o porquê. Era um texto muito sem pé, sem cabeça, não fazia sentido para mim, e muitas vezes eu pensei em jogá-lo, mas eu colocava ele na gaveta novamente. Quando eu estudei no sítio, eu estudava numa igrejinha. Essa é uma foto real da igreja onde eu estudei, que era uma igreja finais de semana, e durante a semana ela funcionava como escola, muito comum em toda a região do Brasil. E nessa igrejinha existia uma professora que vinha da cidade, ela dava aula para 3 turmas ao mesmo tempo, primeiro, segundo e o terceiro ano. A questão é que eu peguei muita rejeição da escola, eu não gostava da escola. Muitos anos mais tarde, eu iria saber que eu ia receber um diagnóstico de autismo, isso com 50 anos, também ia receber o diagnóstico de dislexia, e também já tinha recebido anos antes, mas eu ia saber que eu era daltônico. E a escola se transformou num lugar muito ruim dentro dessas 3 características que eu apresentei, que trouxeram para mim alguns prejuízos. Por exemplo, na aula de educação artística, eu pintava uma árvore, o tronco de verde e as folhas de marrom. E a professora via aquilo com um certo desinteresse ou de uma desatenção do aluno, e o meu castigo era ir limpar a escola todas as vezes que acabava a aula, todas as vezes que eu errava as cores. Mas eu podia jurar de pé junto que eu tinha acertado, que aquilo que eu estava colocando ali no papel, as cores, eram as cores corretas. Então ninguém me falava. Então a escola passou a ser um lugar mais de punição do que de acolhimento. E eu tinha realmente dificuldade de ir para a escola porque eu sofria. Para quem desconhece, a dislexia, ela é um distúrbio na leitura e também na escrita. Existe um filme, inclusive, maravilhoso que eu fui assistir muitos anos depois, por indicação de uma professora que já trabalhava um dos meus livros infantis em sala de aula. Ela pergunta: e se você é dislexo, René? Eu falei: não sei, não sei nem o que é isso, professora. Ela disse: olha, eu quero que você assista um filme. É um filme indiano, chama-se Como Estrelas no Céu, Toda Criança é Especial. E depois de assistir esse filme, realmente minha vida trouxe, né, um impacto esse filme, porque eu passei a entender como eu tinha comportamento, e depois, logicamente, eu recebi o diagnóstico, o que veio comprovar. Para quem desconhece a dislexia, eu realmente escrevo, eu não consigo construir uma oração com a concordância dela. Então, eu sempre falei muito na escrita, no que se escrevia, sempre se escrevia de uma forma muito estranha, eu não conseguia ler o que eu escrevia, as pessoas não conseguiam ler. Então, o ambiente escolar, tendo o diagnóstico, tendo autismo sem saber, tendo dislexia sem saber, sem professores, sem a família, sendo daltônico sem saber, isso trouxe um certo desgosto pela escola, porque é um ambiente que eu precisaria ter essas habilidades. E a escola sempre foi um lugar muito difícil, que eu ia, mas não queria estar lá. Quando chegou na 4ª série, todo mundo que está ali no 3º ano, essa turma é transferida para a cidade. E aí vem uma Kombi da cidade buscar as crianças do sítio. Então, essa transição também não foi boa. Porque primeiro eu tinha que levantar mais cedo para pegar a Kombi. Minha mãe preparava um lanche com mortandela, um pão com mortandela para que a gente pudesse comer. Na escola já tinha lá às 10 horas da manhã o café, o almoço, mas só que a gente levantava muito cedo. Precisava comer um lanche reforço. Ou para voltar à tarde, porque chegava em casa quase 2 horas da tarde. Então, só que aí tinha outro obstáculo. Tinha ali um jovem muito grande, e que ele roubava o meu lanche na entrada da escola. E quando eu não entregava o lanche, eu apanhava. Então, decidia ir para a escola. Sempre foi muito difícil. O ambiente escolar era difícil. A troca de escola foi difícil. Eu tinha que decidir se hoje eu ia comer o lanche ou apanhar. E às vezes eu comia, às vezes eu apanhava, às vezes eu corria. Mesmo assim, no final da aula, meio-dia, se eu tivesse fugido de manhã, eu acabava apanhando à tarde. Então, acordar para ir para a escola sempre foi difícil, estar no ambiente escolar sempre foi difícil, porque eu também passava vergonha na sala de aula, o que se chama hoje de bullying. Na época já se praticava, quando eu errava cores, quando eu errava uma palavra, quando eu escrevia errado, quando eu era colocado para ler na frente da sala. Então todas essas combinações me trouxeram rejeição. O interessante é que ali eu fiz 2 vezes a 6ª série, depois eu repeti a 5ª, enfim, eu só sei que eu estava entre 17 para 18 anos para fazer a 8ª série. E eu entrei num consórcio de uma moto no dia 25 de um mês. 25 do mês seguinte, essa moto já estava em casa. Eu fui contemplado nesse consórcio.
E eu ia para a escola, e a moto foi uma sensação de liberdade. A moto me acompanhou por muitos e muitos anos, eu tive moto quase a vida inteira. E eu descobri na moto uma liberdade gigante. E eu não sabia disso, mas era isso que eu buscava a vida inteira. E a moto me trouxe isso, só que trouxe as consequências. Por exemplo, eu ia para a escola de moto, na 8ª série, eu assinava e ia embora, eu não ficava. Eu já tinha motivo para não gostar da escola. E aí eu tinha um motivo para fugir da escola, que era a moto. E assim a relação com a escola foi muito, muito difícil. Então, aqui nessa concepção, a porta que move, abre portas, né? As oportunidades elas precisam ser abertas por nós. As oportunidades estão na nossa frente, mas nem sempre a gente tem coragem de abrir as portas. Às vezes a gente foge das oportunidades por causa de uma coisa chamada medo. Medo de abrir novas oportunidades. E o mais curioso, que depois que eu recebi o diagnóstico de autismo, por algum motivo, meio também por acidente, eu abri uma gaveta, ali na época de pandemia, eu abri a gaveta, mexendo, limpando, eu encontrei o texto Diário de uma Porta. E eu estava lendo aquele texto dias depois de receber o diagnóstico de autismo. E por algum motivo, tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Aquele texto mostrava o sonho de uma criança, de uma porta que queria ser famosa e viajar ao mundo. E esse foi um sonho que nasceu numa criança de 6 anos, quando ele conheceu um artista que nem sabia o nome dele, não sabia a nacionalidade dele, só sabia que queria ser famoso e viajar ao mundo. E assim nasce uma metáfora mostrando as dificuldades e as limitações de alguém que sonha quando sonha algo fora da realidade da sua família. Que no caso a porta. Para a família da porta, que é uma metáfora, que nasce de uma situação mais curiosa que eu não sei explicar, só que fez sentido 16 anos depois, quando eu lanço o livro, quando eu recebo o diagnóstico e resolvo escrever o livro, eu apenas acrescentei uma palavra. Diário de uma Porta Autista. E nessa trajetória dessa porta, eu conto como que era difícil alguém que tem um sonho diferente dos anseios da família. Para a família da porta, porta boa é a porta que fica quieta. Nesse caso, essa porta era muito, muito falante. Porta boa para aquela família é a porta que não se mexe, que permanece na sua posição. Eu sempre fui uma criança inquieta, muito inquieta. Uma ansiedade acima do nível. Lógico que depois com o diagnóstico isso fez sentido, mas eu tinha movimentos repetitivos. E hoje você pode até estar me olhando e falar, mas eu vejo, parece que você não tem. Eu estou dentro do espectro nível 1 e uma das coisas que mais tem que lidar você não parece que tem, ou isso é moda, mas ninguém sabe o peso do piano que eu carreguei e eu carrego. Para estar aqui falando com vocês, eu preciso me concentrar absurdamente para que eu mantenha as mãos paradas, para que eu consiga criar uma frase, no mínimo, com uma concordância razoável, para que você consiga me ouvir. E de verdade, nas minhas redes sociais, eu não sei muito me expressar os meus prejuízos. Eu tenho feito repostagens de pessoas muito inteligentes que também receberam o diagnóstico, alguns estudaram sobre neurociência, neuropsicologia, e eles conseguem expressar verdadeiramente coisas que eu já passei e passo, mas muitas vezes eu não sei contar para as pessoas. Isso me gera um prejuízo social. E, naturalmente, eu prefiro me afastar em vez de ficar me explicando. E tudo isso nasce em um texto 16 anos antes de eu mesmo saber e receber o diagnóstico. Isso sempre foi muito... trouxe muitos impactos. Eu entender e eu ter essa linha do tempo, tentar entender, tentar me explicar para mim mesmo, mas é muito difícil, porque eu acabei escolhendo o isolamento. Eu me cansei de ficar explicando para as pessoas. É muito cansativo e desgastante tentar explicar até coisas que você não sabe nem como reagir.
onde você mesmo, às vezes, não sabe colocar para você mesmo como que você vai explicar para os outros. E lembrando, tendo empatia, que também os outros também estão carregando o seu próprio piano. E dentro dessa, muitos prejuízos em relacionamentos, muitos prejuízos profissionais, e não saber explicar por que às vezes, naquele ambiente, eu não tenho espaço para mim. E aí, lógico, de uma forma metafórica, eu escrevo nesse texto que virou esse livro, da porta, que muitas vezes só é utilizada, essa porta só é utilizada em momentos de necessidade onde não tem outra escapatória. E de repente, logo chega alguém para substituir com mais habilidades, ou dito no linguajar mais popular, sem defeito, sem problemas. E, naturalmente, autismo não é uma doença, mas está dentro dos parágrafos da lei, dentro do PCD. E é curioso que aos 14, aos 18, eu trabalhei no posto de gasolina, dos 18 aos 50, eu fui empreendedor, trabalhei com vendas, trabalhei com livros, trabalhei com treinamentos, mas chegava um momento que eu não me encaixava mais. Porém, na pandemia, eu e milhões de brasileiros tivemos que nos adaptar, e eu fui buscar emprego, novamente, com 50 anos, me sentindo um fracassado, velho e sem perspectiva. Novamente, eu estava recomeçando a minha vida, e com um diagnóstico que eu ainda não sabia lidar, e nem explicar para as pessoas, e nem saber como me comportar. A questão que, motivado com isso, eu escrevia no currículo, me enquadrava no PCD com autismo nível 1. Se é uma coincidência ou não, eu não era chamado, não fui chamado. E eu resolvi te retirar, então, o autismo do currículo. E, curiosamente, eu fui chamado. Então, eu percebo que ainda existe muito preconceito sobre a pessoa que já passou dos 50, considerado 50 a mais, 60 a mais, a pessoa que está em um diagnóstico. E isso é uma mudança na sociedade. E nós estamos vivendo essa transição. E, como tudo na vida, existe uma adaptação. É um tempo de adaptação por parte de quem já tem o diagnóstico, para quem já passou dos 50 anos, e também para quem vai nos receber, seja na família, seja na empresa. E esse é o grande desafio. E você, talvez, que está me ouvindo, pense assim: bom, René, você gostava muito do Elvis. Eu imagino que você, na sua fase adulta, todas as vezes que você foi numa festa à fantasia, eu imagino que você tenha ido de Elvis. E exatamente não. Todas as vezes eu fui de Zorro. E aqui vem um fator fundamental que a vida foi me ensinando. Eu tive a sorte de ter um impacto positivo do Elvis. Lá com 6 anos, não foi nada combinado, a televisão foi ligada naquele momento, foi o Elvis que eu vi a primeira vez. Só que depois, algumas crenças são introduzidas na nossa vida quando criança, alguns pré-conceitos são introduzidos na nossa vida quando criança, e a gente carrega isso na fase adulta e a gente às vezes não percebe porque não faz uma expansão mental ou uma reflexão mais profunda, coisa que eu fiz muito, busquei ajuda. E eu descobri que eu não tinha nada a ver com Elvis. Não sabia dançar, não sabia cantar. E aí eu percebi que eu vim de uma família muito altruísta. Mãezinha era altruísta, meu pai era altruísta, eu sou altruísta. E de repente eu descubro que o Zorro é extremamente altruísta. Ele gostava de cavalo, ele também gosta de cavalo. O Zorro gostava de fazer ações sozinho, trabalhar sozinho. E tem gente que confunde até, inclusive, o amigo do Zorro. Eu já vi essa comparação. Alguns chamam, é o tonto. Não. O amigo do Zorro chamava-se Bernardo. O amigo do companheiro tonto era do Cavaleiro Solitário. O Cavaleiro Solitário tinha um amigo chamado Tonto. O Zorro tinha o seu cavalo Tornado e o seu amigo era o Bernardo. E aí, aqui só fazendo uma pontuação, que tem gente que confunde. E aí eu descobri que as minhas características e as minhas crenças, eu no papel de adulto podia, era uma escolha. Querer continuar acreditando naquilo que foi me colocado lá na infância, as crenças, o que eu queria,
meus sonhos, ou até não destruindo os meus sonhos, eu no adulto tenho a opção de escolher. E eu escolhi, então, na verdade, ser Zorro, porque eu tinha muito mais a ver com o personagem, o Zorro, a minha história de vida. E dentro dessa concepção, eu sempre, tive várias realizações. Eu tive a chance de, com 23 anos, ir para a China fazer um curso de empreendedorismo. Eu viajei a alguns lugares do mundo, Hong Kong, Macau, numa época que se não falava em viajar, isso era 1995. Eu estava realizando o sonho de criança, viajar o mundo, né? Ser famoso, querer fazer coisas. Isso estava, de alguma forma, acontecendo. Mas a questão é que aos 50 anos, recomeçando minha vida profissional depois da pandemia, eu tinha 2 segmentos de negócio, um de alimentação, que era dentro de uma galeria e fechou por causa da pandemia, e os livros, mas as escolas e as feiras também fecharam. Enfim, eu e tantos milhões de brasileiros tivemos que nos adaptar e aprender novas profissões, né, naquela fase. E eu, procurando trabalho, parece que nada dava certo, eu descobri que eu era carreteiro profissional. E eu não sabia. Eu esqueci que eu tinha a minha categoria carta E. Eu nem me lembrava disso. Aí você, como assim não se lembrava? Porque eu tirei essa carta com pelo menos 18, 20 anos atrás, a carta E, e o meu objetivo era comprar um trenzinho, ler os livros infantis nas escolas, levar as crianças a passear nesse trenzinho para criar um momento lúdico com a criança. E era com esse motivo que eu tirei a carta E. E eu me esqueci totalmente. Porém, quando eu, mexendo na minha carteira, tirando os papéis e recibos antigos e velhos ali, arrumando realmente o dinheiro e os papéis ali de dentro da minha carteira, eu pego a minha habilitação, minha CNH, olho e vejo a letra E. E naquele momento eu falei, eu sou um profissional, eu sou um carreteiro e não sabia. No mesmo momento procurei uma transportadora que me dava oportunidade para quem não tinha experiência. E assim aconteceu. E mais uma vez eu estava abrindo a porta, a oportunidade estava ali. Eu tinha que ter coragem de abri-la. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá, abri essa oportunidade e me tornei um caminhoneiro. Mas no início não foi fácil. Por quê? Eu sempre achei que dirigir era gostoso, mas hoje dirigir uma tecnologia que nós temos rastreadores, gestores, gerente de frota, gerente da empresa, gerente, dono da carga, muita gente no mesmo dia ligando. O caminhão que é bloqueado hoje por causa de rastreios e de forma ilegal, de forma errada, acontece com muita frequência. Então dirigir ficou a parte mais fácil. Mas eu superei e fui aprender uma nova profissão. E eu posso dizer, eu sentia vergonha nos primeiros dias, nas primeiras semanas, porque aquilo para mim era uma profissão que eu não tinha nos meus planos, mas eu encarei. Quando eu encarei, eu descobri que eu tinha tudo a ver com a minha juventude de moto. E eu falo que o caminhão, a diferença entre a moto e o caminhão está na quantidade de pneus. Porque existem muitas aventuras, muitos riscos, muitas alegrias, e realmente eu me identifiquei absurdamente e eu me tornei um carreteiro. E eu criei, dentro da minha concepção, eu posso dizer que o caminhão curou a minha depressão. Porque eu não via mais alegria, eu perdi o entusiasmo de viver. Eu estava vivendo uma fase transição profissional que naquele momento eu não imaginava, até porque estava indo tudo bem, até porque eu já estava numa estabilidade. E a instabilidade chegou na minha vida num momento muito delicado, que é os 50 anos, tentando me reinventar no meio de uma pandemia. E dentro do caminhão, eu fui entender coisas e a rotina de um caminhoneiro. E dentro de uma vida de um caminhoneiro, existem muitas horas paradas. Existe, lógico, tem diferença de caminhão, diferença de carga, diferente de cliente, diferente de rotas. Nada que eu vou falar aqui é uma rotina real para todos os caminhoneiros. Mas uma grande parte dos caminhoneiros demoram de 1 a 5 dias para carregar, de 1 a 5 dias para descarregar. Demora de 1 hora até 3 dias para sair uma nota, ou trocar uma nota. E eu comecei a ver um tempo ocioso dentro da cabine do caminhão. E em 14 meses dentro de uma cabine, eu acabei decidindo voltar a estudar. Eu fui fazer uma pós-graduação em logística. Eu comecei e terminei esse curso à distância em 14 meses. Esse curso presencial levaria 2 anos e meio.
Em 14 meses eu rodei 136 mil quilômetros, que é pouco considerado para caminhão, mas visto que você fica muito tempo também parado para carregar ou descarregar. Nesses 14 meses eu acabei escrevendo 2 livros, um deles sobre caminhoneiro, chama-se Estrada, trazendo a concepção de alguém atrás do volante, do profissional que fica atrás do volante, e trago outras reflexões. E dentro dessas concepções e dentro dessas rotinas, uma pós-graduação, 2 livros, 136 mil quilômetros rodados, e curando da depressão, e vivendo. E aí eu já tinha ouvido a frase, aprender, desaprender e reaprender. Nós estamos vivendo uma transição de mudanças de comportamento empresarial, mudança de comportamento no mundo todo, sempre existiu, só que aumentou a velocidade. Hoje nós temos a presença da inteligência artificial, que eu também estou estudando e comecei a estudar dentro de uma cabine de caminhão, entender mais sobre inteligência artificial. E foi, então, aprender coisas novas, desaprender coisas que você teve lá, às vezes eu com criança, 6 anos, uma crença, um conceito, um bloqueio que você tem, desaprender coisas. É como se alguém que está aqui me ouvindo já ouviu falar talvez do aplicativo Orkut. Foi uma das primeiras redes sociais. E não adianta, hoje ninguém se comunica mais pelo Orkut. O que eu quero dizer? Se o seu computador, se o celular tiver Orkut, está ocupando espaço na memória. Então desaprender é desinstalar crenças antigas, preconceitos, coisas que às vezes a vida foi colocando em você e você nem sabe. Você nem sabe que você tem esse aplicativo às vezes no seu celular ou na sua mente, mas a questão é que está aí. Então, eu tive que desaprender coisas. Eu era extremamente acelerado, ansioso. O caminhão, tudo que você faz com o caminhão tem que ser muito bem programado, muito calmo, muito devagar. Tudo tem que ser calculado, a altura da ponte, a rota que você vai fazer, você tem que saber se o seu caminhão passa naquela ponte, coisas que antes eu nunca tinha pensado. Então eu tive que desaprender a minha ansiedade. A moto eu passava em qualquer lugar, o caminhão já não passava. E reaprender naquele momento da vida, colocar novos aplicativos, aprender novos aplicativos mentais. No meu drive precisa ser renovado e eu precisava estar atualizado para esse mundo. Então, a nossa vida é uma combinação de oportunidades. E quando você vai se dando conta, as coisas foram acontecendo. E eu, de verdade, sou a favor do planejamento. Como não ser a favor de um planejamento? Eu acredito no planejamento. Eu acho que, imagina se você fosse passar por uma cirurgia e você chega no hospital, não foi planejada a sua chegada e essa cirurgia. Seria uma catástrofe. Se você um prédio, como se constrói um prédio sem planejamento? Eu acredito realmente que o planejamento é fundamental. Porém, na minha vida, as coisas que eu planejei não aconteceram. Uma delas era casar e ter 5 filhos. Até neste momento não aconteceu. Eu espero que aconteça. Mas as coisas mais legais que aconteceram na minha vida foram as coisas que eu não planejei. E eu não planejei estar dentro da cabine de um caminhão. Eu não planejei escrever os livros que eu escrevi. E essas coisas tornaram um rumo. Por exemplo, o Diário de uma Porta Autista, dos meus 16 livros, é o livro que fica sempre entre segundo e terceiro colocado, em vendas, todos os meses. Um livro que foi escrito, um texto, há 16 anos, antes de lançar o livro. Então, eu não planejei. E é o que trouxe resultado. O que isso significa eu dei oportunidade para que o mundo também ficasse mais leve. E essas oportunidades foram acontecendo. Eu só sei que trouxe uma nova fase, uma nova forma de trabalhar, e eu me adaptei, trouxe resultados, e eu sou apaixonado. Hoje eu já abri o CNPJ de transportador, eu sonho em ter meu próprio caminhão. E a questão é que o mundo não está apenas envelhecendo, ele está mudando de estrutura. A gente precisa conversar mais sobre isso. Nós precisamos entender que até 2050, as estatísticas mostram que 1 em cada 3 brasileiros será 60 a mais. Por uma questão de necessidade de dinheiro, ou pelo prazer de estar ativo, essas pessoas estarão trabalhando. Então, será cada vez mais frequente pessoas de 50 anos ou mais trabalhando. Muitos estão ali porque precisam para fechar o orçamento do mês. Mas muitos também vão estar trabalhando para preencher seu tempo, para que se sintam útil. Para quem já assistiu o filme O Estagiário, que conta a história o ator
me fugiu agora o nome dele, mas ele é alguém que não precisa trabalhar, ele tem já um bom recurso, mas ele viajou o mundo. Ele viajou o mundo, não queria mais, ele estava precisando ocupar seu tempo. E ele foi estagiário. E já, naquele momento, com 50 ou 60 anos a mais. Né? Isso, cada vez mais, será uma realidade. E a pergunta é, será que as empresas estão prontas, estão entendendo a chegada desse profissional, que já passou por vários desafios, que já passou por várias experiências, e que está com sede de trabalhar, e está com sede de aprender? É uma geração maravilhosa, é uma geração fantástica de se trabalhar, que é o 50 a mais. Por que não falar até do 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais? Pessoas ativas, incríveis. A população idosa vai dobrar. Ou seja, mão de obra real. E tem os motivos para que ele queira estar trabalhando, pela necessidade, como já disse, mas também pelo prazer de se sentir útil. E, estatísticas mostram que pessoas que se aposentam e param de uma vez para trabalhar, de uma vez, eles acabam falecendo em 5 anos. Então as pessoas já entenderam que esta é a ideia da atividade. A longevidade ativa será o novo padrão. Não são pessoas idosas, doentes, são pessoas, a longevidade, eles estão ativos, nós estamos ativos, nós estamos com muita sede de aprender, sede de estudar, sede de trabalhar, sede de servir. É maravilhoso, esta mão de obra ainda eu vejo que ainda é pouco aproveitada nas empresas. Elas podem ser muito mais, expandir muito mais essa oportunidade, essa mão de obra, ela pode ser melhor aproveitada, até porque, como diz a estatística, metade da população em pouco tempo vai ser acima de 60. O desafio do autista adulto, muitos podem falar, nossa, quantos diagnósticos, parece que virou agora a moda, como algumas pessoas já colocaram de uma forma infeliz essa questão do autismo. A questão que o autismo sempre existiu, muito antes, sempre existiram. No Brasil, sempre existiram clínicas que eram internadas pessoas com uma certa demência e que os autistas foram colocados ali juntos, considerada clínica de loucos. Não sei se você é da sua época, mas eu morei, tinha uma cidade próxima da gente que falava assim, cidade dos loucos, porque lá tinha uma clínica. Só que pessoas autistas eram colocadas ali com tratamento errado. Muitos porque a própria sociedade, a família, não queria mostrar para a sociedade, rejeitava a presença, sentia vergonha daquele comportamento, e muitos colocaram ali com a fé de melhorar, mas eles pioravam. Por quê? Porque eram tratados de forma errada. Então, dentro de uma perspectiva, nós temos que lidar, gostando, concordando, não, é uma realidade. E é muito complexo, porque nós estamos falando num país com mais de 210 milhões de habitantes, e aonde vem surgindo vários desafios, principalmente na educação. A escola não está preparada para receber. Existe um desafio gigante na educação. Nós estamos realmente atrasados do ponto de vista. A gente não consegue acompanhar nossa sociedade, quando eu digo acompanhar as mudanças. Dizem que a escola é a nossa segunda casa. Mas será que a casa é também visto pelos pais ou pelos adultos que ali participam da educação daquela criança? Será que eles veem a casa como uma segunda escola? Porque é uma extensão. A vida é uma extensão. Será que a gente não tem esse comportamento? Será que a educação parental, será que a família está estudando, se preparando? Ou ela só está cobrando isso da educação? Então eu vejo que o grande desafio é que as famílias precisam também se preparar. Porque o papai atípico, a mamãe atípica sofre absurdamente. E a rede de apoio faz total diferença nesse peso que é para a família toda, quando tem alguém com algum diagnóstico, e não só do autismo, porque todos estão passando por adaptações. Então, quem é que está olhando pela família? Quem está preparando com essa família? Quem está sendo acolhedor com esta família? E esse é o grande desafio. E a própria família, às vezes, não quer receber ajuda, ela fecha as portas, porque ela também não sabe responder, ela não sabe o que falar, naturalmente. Então, qual é o desafio do autista adulto? Olha, a inclusão no mercado de trabalho. Como já disse, eu colocava no currículo. Eu tinha autismo e, coincidentemente, eu não fui chamado. Quando eu retirei, eu fui chamado.
Então, me faz entender que ainda exista preconceito. E se você reparar, existem caminhões hoje já decorados com adesivos, inclusão, empatia, autismo, sempre tem algumas frases. Isso significa que existe um movimento positivo de conscientização. Porém, precisamos elevar, subir para outra camada, porque não está sendo suficiente para gerar um impacto na sociedade no modo geral. Acho que o segundo ponto é a garantia de suporte para casos de maior necessidade. No caso do autismo, essa coisa, não existe autismo leve. Não tem leve, seja qual for o nível, porque não é fácil para ninguém, nem para aquele que é portador do autismo, e nem para a família, e nem para os amigos, e nem para quem está próximo. Então, precisamos saber, a escola está preparada para os casos de maior necessidade? E as empresas? Elas estão interessadas em casos de maior necessidade? Elas estão preparadas para isso? Elas estão preocupadas com isso? E são pessoas incríveis. O autista, ele tem uma capacidade e uma visão maravilhosa, e cada um com as suas habilidades. Só somos diferentes, mas com habilidades. Somos iguais com habilidades diferentes. Simples assim. E aqui um ponto importante é a adaptação do próprio autista no lugar de trabalho. Não adianta eu ser autista e achar que todo mundo tem que me engolir, que as pessoas precisam se adaptar simplesmente porque realmente o piano para mim não é leve. Chegar em um ambiente, seja de festa, seja de trabalho, e achar que as pessoas precisam se adaptar a mim. Não, eu também tenho que querer me adaptar ao trabalho. Eu, autista, também. Tá, eu andei com muitas máscaras, eu tive que sempre me ajustar. Mas quem disse que outras pessoas não estão se ajustando, mesmo não tendo autismo? É uma sociedade complexa que cada um quer o seu espaço, mas eu também preciso entender que quem está do meu lado também, mesmo que ele se esforce, ele não vai se adaptar 100%. E eu, autista, preciso entender que eu também preciso querer me adaptar neste mercado. Eu preciso querer me adaptar àquela intenção. Lógico, é interessante que eu, no papel de autista, perceba que a empresa, os gestores, a liderança, esteja inclinada naquela direção, que elas estão buscando aprender e também se ajustar. Se eu estou num ambiente que não tem interesse e nem estão em busca, naturalmente nunca vai acontecer. Então sou eu que preciso me retirar dali. Mas tem que existir um trabalho mútuo das duas partes, a empresa e de quem tem o diagnóstico. E quem tem o diagnóstico precisa querer também se adaptar, porque tudo é novo para ele, mas também tudo é novo para a empresa. Existe ali dezenas, centenas e algumas empresas até milhares de colaboradores. Todos eles têm algumas limitações. Alguns com diagnósticos, outros sem diagnósticos, mas eu, autista, não posso usar isso como uma desculpa, ou talvez como uma bengala, para que eu tire proveito daquelas pessoas, que eu chegue e aponte o diagnóstico na cara de alguém e fale, me respeite porque eu tenho o diagnóstico. Não, eu preciso também querer me adaptar ao próprio local de trabalho, respeitando o momento de aprendizagem do outro que está convivendo comigo, com as minhas limitações, com as minhas habilidades, com as minhas qualidades. Um fator curioso que vem acontecendo é sobre a solidão. Naturalmente, nós estamos vivendo um mundo virtual, tecnológico, mas vem provocando uma reflexão muito forte sobre solidão. A solidão mata 100 pessoas por hora no mundo, segundo as pesquisas. E o mais curioso, jovens são os mais afetados. Como assim? Por quê? Talvez por esse mundo tão rápido, esses jovens estão vivendo na selva de pedra, não tendo contato com a natureza. As empresas hoje já estão preocupadas ou estão mais entendendo da importância de ter mais área verde dentro das empresas, porque não é uma questão só de capricho ou de estética ou beleza, é uma questão de saúde. E o mundo moderno pede para que a gente faça mais, várias vezes, coisas que não se fez. Então, um exemplo, se você trabalha dentro de uma sala com ar-condicionado, possivelmente você tome 1 ou talvez 2 banhos no dia, um cedo e um no final do dia, à noite, possivelmente. Mas uma pessoa que trabalha num ambiente muito poluído, talvez ela precise tomar mais de uma vez o banho. O que quer dizer esse poluído?
esse poluído na tecnologia. Quanto mais você está poluído com tecnologia, mais área verde você precisa, mais contato com a área verde. Então, 1 a cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão. É um valor muito grande. E por que existe solidão? Porque existe uma falsa ilusão que eu tenho X seguidores, eu tenho tantas pessoas na rede social, mas na solidão, hoje existem milhões de pessoas no Brasil que moram sozinhas. Existem não só idosos, jovens, de todas as idades, que moram sozinhos. Por que isso? Solidão, as famílias mudaram o seu formato, então as famílias hoje são menores, a rede de apoio não existe, e não é sempre que, no caso do autismo, já consegue se relacionar. E com as críticas existe o afastamento e, naturalmente, vindo a solidão. Por isso que a pessoa precisa buscar um propósito. Ela precisa fazer algo fora o seu horário de trabalho, com trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele é benéfico para as duas partes. Para quem recebe o trabalho, recebe o benefício desse trabalho da mão de obra voluntária, e para quem doa o seu tempo, a sua hora. Por isso que muitas empresas estão e destinam horas do mês para trabalho voluntário. Isso dentro de sua jornada de trabalho. Porque a saúde mental das pessoas está relacionada ao quanto você se doa para ajudar uma causa. Causa de pessoas, causa animais, enfim. Você está envolvido com alguma causa social, sem visar lucro. Então, é uma das coisas que a gente pode pensar em como amenizar a solidão. Amenizando a solidão, envolvendo pessoas dentro de causas sociais. Minha mãezinha falava de uma coisa muito curiosa na minha infância, e eu lembro isso com muito carinho, que ela falava, não com esse nome, mas ela, Lei 10.1. O que é 10.1? 10 elogios e uma crítica. Antes de criticar alguém, você já elogiou essa pessoa pelo menos 10 vezes? Ela falava isso. Minha mãezinha, isso nós estamos falando pelo menos de 40 anos atrás. Ela falava, antes de criticar alguém, cuide para saber se você já elogiou essa pessoa 10 vezes. Aí, você talvez tenha direito de fazer uma crítica. Mesmo assim, se você já elogiou 10 vezes, não se preocupe, não veja na obrigação de criticá-la. Mas não critique alguém antes de elogiá-la 10 vezes. Ela trazia isso já com essa sabedoria há mais de 40 anos atrás. E olha só, a nossa vida virtual é uma extensão da vida real. E a nossa vida real é uma extensão da nossa vida virtual. Presta atenção nisso. Não é uma regra, né, o que eu vou falar aqui. Mas uma grande parte das pessoas, o que vive na vida real, é um reflexo no mundo virtual. Nem todo mundo, como já disse, não é uma regra. Mas o que é óbvio precisa ser dito também. Então, existem pessoas que vivem uma vida no mundo virtual e na real não é. A gente sabe disso. Mas quando você quer conhecer uma pessoa, pelo menos saber o que ela pensa, se você der uma geral nas redes sociais, hoje é muito comum, quando uma empresa vai contratar, ela olhar as redes sociais para saber o que essa pessoa pensa, o que ela comporta, qual é o estilo dela, o que ela vive. Ali é um reflexo. E, olhando um pouquinho, eu vejo assim, vou dar um exemplo da Maria, aqui criando apenas uma simbologia. A Maria é alguém que faz confeitaria, ela faz bolos, faz doces. Eu gosto do que ela faz, eu aprendo com ela e eu pratico coisas que ela ensina. Mas eu nunca entrei ali e fiz um elogio para ela. Curti a foto e nem elogiei. Acompanhe esse raciocínio. Um dia, a Maria, a qual eu sigo na rede social, que sempre me trouxe benefício, sempre trouxe conhecimento, de repente um dia, ela muda a postagem. Ela faz uma outra postagem, uma coisa que me desagrada, vai contra os meus valores. E naquele momento, eu já entro e faço uma crítica nela. Daqui a pouco ela faz uma outra postagem e eu faço mais uma crítica. E na terceira, eu faço mais uma crítica. Eu nunca elogiei ela. Eu tirei proveito do conhecimento dela. O conteúdo que ela gerou sempre me trouxe benefício. Mas eu nunca elogiei. Mas na hora que ela faz algo que eu não gostei, eu já vou criticá-la. Tem gente que escreve, que decepção, vou deixar de seguir. Mas nunca escreveu, que orgulho, que bom que eu sigo você. Então, a vida... a extensão da nossa vida pessoal real acontece. Tem gente que não consegue elogiar alguém, mas consegue criticar. Tem uma história na internet, que rola na internet, mais ou menos assim. Se você for numa casa, foi convidado para tomar um café da manhã, chega lá, a mesa está linda, muito bem arrumada, a toalha maravilhosa, as cadeiras bem arrumadas, mas o lustre, você reparou que o lustre tem poeira. No vídeo diz, nunca mais volte nessa casa. Mas não porque o lustre tinha uma poeira,
só nunca mais volta para sua casa porque o seu coração está cheio de poeira. Você conseguiu ver a poeira do lustre, mas não viu a mesa arrumada. Toda a dedicação que essa pessoa fez para produzir aquele café da manhã. Ou seja, tem gente que consegue ver só aquilo que está errado, mas é incapaz de elogiar o que está certo. Ou diz, nossa, está tão maravilhoso, porém tem isso, mas tem aquilo. E quando essa pessoa é a gente? Eu acho muito mais fácil, porque aí eu posso mudar, é a minha expansão da minha mente. Então, a minha vida real e a minha vida virtual, eu faço basicamente isso. Pessoas que criticam ali nas redes sociais, essas são as pessoas que na vida real também criticam as pessoas. Não arrumo tempo para elogiar, mas arrumo tempo para criticar. Quando são as pessoas próximas, eu posso me distanciar, sim, mas quando sou eu essa pessoa? Eu posso mudar, eu posso expandir, eu posso querer aprender. Então, a minha regra é, eu só vou criticar alguém, e mesmo assim eu não tenho direitos de criticar, quando eu fizer pelo menos 10 elogios sobre aquilo que ela faz. E talvez eu nem critique, mas se eu for criticar, mas pelo menos eu já fiz 10 elogios. A minha forma de ver é que, para a gente amenizar a depressão, o isolamento, os bullying, é que a gente comece a elogiar mais. Que a gente veja as qualidades e busque uma forma de falar daquilo que não é tão positivo para aquela pessoa naquele ambiente. E aí eu posso usar a técnica do hambúrguer, muitos de vocês já ouviram falar. Pão, hambúrguer e pão. Então, eu entro com o elogio. Primeira coisa, elogia. Depois, o hambúrguer, a crítica. E depois eu fecho com outro pão. O elogio. Uma forma que a gente pode amenizar o afastamento, o isolamento, a solidão, a rejeição, é aprender a elogiar um pouco mais. E não depende do governo, não depende do diretor da minha empresa, depende de mim. Eu faço o meu mundo aqui, do meu lado, um pouquinho melhor, todos os dias. Um pouquinho melhor, todos os dias. Parar de delegar responsabilidade para os grandes gestores, seja um gestor público, um gestor privado. A culpa das coisas aqui é do fulano, é do ciclano. Não. Eu começo a fazer um pouquinho melhor o meu mundo, melhorando o mundo de quem está perto de mim. E essas pessoas, algumas vão fazer o mesmo. E vão melhorar um pouco o mundo perto das pessoas. Então, elogiar, reconhecer, mais do que criticar. Nós amamos a diversidade. E foi sobre isso que eu falei até agora. Amamos a diversidade, mas por algum motivo, lá na minha infância, na sua infância, foi impregnado algumas ideias, algumas crenças, alguns conceitos que a gente carrega adulto e a gente nem mais faz parte daquilo, mas a gente não parou de fazer a limpeza, de tirar esse aplicativo, essa crença ruim da cabeça. No meu caso foi positivo, que era o Elvis, eu coloquei o aplicativo do Zorro, mas tem gente que vive com o mesmo aplicativo lá dos 6 anos, com preconceitos, com crenças, com valores que nem faz parte, que foi aprendido no ambiente escolar, ou no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Isso, às vezes, a pessoa nem faz parte daquela crença, mas ela carrega porque ela não parou para fazer uma autoavaliação dela. Então, nós amamos a diversidade. Se a gente for para um restaurante agora, se a gente for para um hotel fazenda, tirar férias, a gente faz a pergunta: quais são os pratos? Quais são a variedade de pratos? De carne, de legumes, frutos do mar. Nós vamos escolher um restaurante ou um hotel para a gente tirar férias, onde exista uma variedade. Ou seja, nós amamos a diversidade. Se eu for ao zoológico ou fazer um safari, eu não estou indo lá para ver só o leão ou só um elefante. A riqueza desse passeio, dessa viagem, está em ver muitas coisas. Diversidade. Nós amamos a diversidade. O Brasil é rico, considerado um país riquíssimo, porque nós temos planície, nós temos a caatinga, temos montanhas, temos praias, temos o pão de queijo, temos o café, temos o chá, temos o chimarrão, temos o pequi, nós temos a feijoada. Nossa, é a diversidade que nos dá riqueza. A nossa força está na diversidade. Nós amamos a diversidade. Obrigado.